Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Guilherme Spila aqui na área. E hoje vocês estão com essa vista panorâmica aí porque o assunto é o meu pedalboard. Então no vídeo de hoje eu mostro aqui pra vocês o meu pedalboard, né, os pedais que eu tô usando nesse ano de 2019. Tem algumas coisas novas aqui, outras nem tanto. A carcaça ainda é a mesma, né, é um V60 da Purple Case, que eu tenho há alguns anos, e é um case bem legal, assim, ele palpa toda a obra, ele viaja comigo o Brasil inteiro, nos shows aí com a Children of the Beast, também com o String Breaker, e sobrevive. A rotina na estrada não é das mais fáceis, né? O equipamento sofre bastante, mas apesar dessas avarias estéticas, o case é muito sólido, muito resistente, então ele me atende muito bem. E é um parceirão aí de alguns anos. Vocês ouviram no começo do vídeo o som da guitarra com o drive do amplificador. Eu não uso o foot switch do ampli, eu uso sempre o canal do drive. Hoje eu estou com o meu PV Classic 50, 2 de 12, no canal drive. Normalmente eu uso o JCM800, que é um ampli que só tem um canal, então é só o drive mesmo. E quando eu faço os limpos nessas duas realidades, mesmo quando eu não estou usando nenhum deles, que eu tenho que optar por um pedal para fazer o que seria o drive do ampli, o drive fica sempre ligado. E o clean eu faço abaixando o volume da minha guitarra, né? É uma coisa meio da galera da escola antiga, mas eu acho bem interessante, bem funcional e cria texturas e tal. Você pode controlar um pouco mais. O limpo não precisa ser sempre tão limpo, sabe? É gradual a distorção no som quando você tem esse controle na mão, né? Então meu som limpo seria alguma coisa tipo isso aqui. Uma coisa que eu acabei não falando, então falarei neste momento, é que eu separo meu board em duas partes. Até o afinador vai no input do amplificador, e já do chorus até o flint, a gente trabalha no loop de efeitos. Começo aqui pelo meu transmissor, que é um Line 6 Relay G30. Ele é Wi-Fi, eu acho ele bem decente, ele funciona muito bem. E o sinal dele é bem puro e tal, e é legal que você tem umas opções aqui. Não sei se não vai dar pra ver aqui no vídeo, mas eu vou botar uma imagem pra vocês. Então eu posso simular a perda de sinal que um cabo gera, né? Ele tem aqui essa opção, né? Desligado, como se fosse um cabo de 5 metros e como se fosse um cabo de 9 metros. Então é bem interessante isso aqui, funciona muito bem e é isso, é prático, né? É pequenininho, o body pack é pequeno também, não ocupa muito espaço no board. Eu poderia até colocar ele por baixo aqui, para abrir espaço para mais um pedal, então ele é bem útil. Depois disso eu tenho um GCB95, é um A bem clássico, né? A única coisa que eu fiz de alteração nesse pedal foi dar um passo para trás no potenciômetro dele, então ele fica um pouco mais fechado e não vai tanto até o agudo, né? Você vê que o final dele não é tão irritante quanto um GCB95 normal, né? Foi uma mood bem tranquila de fazer, é só você abrir o pedal, soltar ali o dentinho que fica no potenciômetro, dar essa giradinha para trás, prender de novo, tá feito. Na sequência eu tenho um Phase 90 Script Logo, que eu uso tanto no Iron quanto no String, né? Ele faz algumas coisas tipo...
E também no Iron, por exemplo, na Power Slave, sabe? E por aí vai. Eu acho bem legal o som desse pedal, eu acho ele muito melhor que o Block Logo, inclusive. Em seguida eu tenho meu Tube Screamer TS-808, é um pedal tradicional, classicaço, né? E eu uso ele de booster de ganho. Então tem o drive do amplificador já, e aí... Já tava ligado, perdão. Então tem o drive do amplificador. Aí eu ligo ele e tem... Ele dá uma cola extra no som e dá um médio a mais que eu acho bem legal. Principalmente casado com o Marshall. Como o Marshall ele tem um scoop um pouco maior, esse pedal acaba indo bem trazendo esses médios para o timbre do amplificador. Na sequência eu tenho um Polytune, que é um afinador. Eu acho que funciona muito bem, é prático o lance de você tocar todas as cordas e ele sinalizar quem está meio fora, para você ir no ponto a ponto depois. É bem útil. E eu deixo ele aqui depois do tube, porém antes do drive do ampli. Às vezes ele dá uns ruídos muito loucos no amplificador, mas é raro. Todo afinador tem essa coisa. Enfim, aí do Polytune o sinal vai para o ampli. Vocês estão vendo um Plexi Drive aqui, que está desligado. Esse pedal eu uso quando eu não estou nem com os Píveis nem com o Marshall. A ideia dele é fazer esse drive à la Marshall, sabe? Como hoje eu estou com o setup do jeito que eu uso normalmente, né, a situação ideal, ele está desligado. Mas, por exemplo, quando eu ensaio com string, eu uso um Fender Frontman 212. Aí eu ligo no canal limpo e esse vira o drive do ampli, né? Então esse pedal não desliga nunca quando ele está no setup. Quando eu viajo de avião com a Children também é o mesmo esquema. Ele vira o pré do Marshall, né? Entendam bem essas aspas, tipo, isso é um pedal, isso é um overdrive, ele tenta ser um som de Marshall, mas ele não é um pré de Marshall, enfim, então é um jeito de eu tentar chegar no som de guitarra que eu quero, né, que está na minha cabeça, quando eu estou sem todo o meu equipamento. E aí eu caso ele com o Tube Screamer, o efeito é bem similar. Então eu encerro a cadeia aqui, vou para o input do amplificador, passo pelo pré dele, né, controles de tonalidade, ganho, etc. Volto para a pedaleira e entro nesse pedal aqui, que é um SV1 da Marshall, Super Vibe. Esse é um chorus bem legal, eu acho ele muito funcional. Antes dele eu tinha um TC Electronic Corona Chorus. Eu peguei esse pedal numa troca de um pedal que eu tinha encostado aqui e estava vendendo. E eu liguei ele para ver qual era e achei sensacional. É um pedal ridiculamente barato, é um pedal de R$150. E o som dele é impressionante, ele tem uma profundidade, uma densidade muito legal. E eu me desfiz do Corona e fiquei com ele, porque eu achei ele bem mais legal que o Corona Chorus. Ele me dá algumas possibilidades interessantes. Eu uso um chorus leve para algumas coisas de limpo, tanto no Iron quanto no string. E quando se aperta um pouco mais na profundidade dele, dependendo do jeito que está no Wave aqui, né, que é esse botão, você consegue chegar nos resultados que remetem ao som de guitarra do Somewhere in Time, que é bem útil, né? Então é um pedal que eu acho sensacional. Vou mostrar um pouco o som dele aqui. Só o limpo. Você vê que nos limpos ele fica bem legal, né? E aí quando eu ponho o drive, eu tenho...
Enfim, ele traz bem essa vibe de coros dos anos 80, né? É bem legal esse pedal. Depois dele eu tenho o Compressor Sustainer CS3 da Boss, que eu uso como boost de solo. A ideia aqui é aumentar o volume e um pouquinho de compressão para dar uma cola extra nas notas. Não chega a ser uma compressão mega gritante, é mais só para ajudar um pouco, sabe, nas frases rápidas e nos detalhes e tudo mais, para ele vir mais definido, né? Ele tem um botão de ataque que eu acho uma porcaria, então eu deixo sempre do meio para trás. E o volume e sustain, né, que é a compressão dele, ficam variando de acordo com o volume do amplificador, né? Porque se entra muito sinal, esse botão começa a atuar mais cedo, então eu preciso tirar dele e compensar nesse aqui. Se está mais baixo, eu consigo trazer um pouco mais para a região do sinal e aí eu consigo voltar um pouco no volume master, né, na saída dele. Tonalidade eu costumo deixar sempre no meio para que ele altere pouco o sinal da minha guitarra. Às vezes eu tiro um pouquinho no tom ali, fecho um pouquinho, porque tá sobrando agudo e tal, aí vai depender de cada situação, né? A ideia é que o timbre não mude. Na hora dos solos na Tilden, por exemplo, a ideia é que ele ajude, né, a definir melhor essas ligaduras. E no string tem um pouco do lance da sustentação, né? Às vezes eu consigo, inclusive, quando eu tô com o ampli baixo, dar essa cola como se o ampli estivesse muito alto e estivesse saturando na válvula do power, sabe? Você vê que mesmo com baixo ganho as notas colam e tal, e a coisa funciona. Na sequência eu tenho o GE7, que eu uso como um volume intermediário, né? Ele é mais baixo que o compressor. E aqui tem alguns cortezinhos especiais, né? Tipo 6.4K eu tiro um pouquinho, 100 Hz eu tiro um pouquinho. E eu dou uma baixada nos 400 Hz também. Porque é uma frequência que às vezes fica meio melada, assim. Então esse pedal eu uso para fazer dobras, melodias e coisas que não tem que ser tão altas quanto um solo, mas tem que se destacar. E eu aproveito para dar essa recortada no som para focar um pouco mais nos médios, que é onde realmente faz a guitarra aparecer, né? Na sequência eu tenho um flashback delay, ele tem 3 presets, né? Eu tenho um delay bem longo. Eu tenho um mais curto. E eu tenho um tape echo aqui. Por fim, o último pedal é um Strymon Flint. Ele é um reverb e um trêmulo. Antigamente eu fazia os trêmulos com o meu Jimi Hendrix Univibe, que ficava aqui no começo da cadeia, mas não era exatamente o que eu procurava de trêmulo, né? Porque na verdade você faz o trêmulo forçando a oscilação do chorus. Então eu substituí ele e o RV3 por esse pedal. O reverb dele é bem mais legal, é bem parecido com o reverb do ampli. Aqui o reverb está desligado, eu vou ligar o reverb do pedal para vocês sentirem. É até bem legal, porque se eu colocar o reverb do ampli, vocês vão ver que a sonoridade é bem similar. Eu dei uma carregada boa aqui, né? Sem o ampli, com o pedal. Então você vê que ele deixa esse arzinho bem legal no som. E aqui, do outro lado, tem um trêmulo que eu uso em algumas coisinhas.
e também alguns temas do string, né, como... O que eu achei legal desse trêmulo nesse pedal, em vez de usar o trêmulo do Hendrix, né, o trêmulo que eu fazia no Univibe do Hendrix, é que ele é mais limpo, assim. Ele faz a função de trêmulo, só que ele não tem aquele borrado do chorus, né? Antigamente, quando eu fazia essa mistura de trêmulo com vibe, soava como se eu estivesse fazendo isso aqui. Né? Não ficava tão presente o corte do trêmulo, sabe? Diferença. Então você vê que o trêmulo do Flint acaba ficando bem mais limpo, né? Em questão de timbre. Aí se eu quiser a opção de ter esse trêmulo meio borrado, meio phaser, eu ligo o Phase 90 junto e fica tudo bem. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês quiserem saber mais a respeito de algum pedal especificamente, deixa aí nos comentários que a gente faz um review específico, né? É difícil falar muito de cada pedal num vídeo só, né? São muitos pedais também. Mas, então comenta aí que a gente posta vídeos novos aí no canal toda terça-feira, né, ao meio-dia, como você já sabe. E pode ser que o pedal que você quer saber mais seja um dos próximos vídeos aí. Queria agradecer a Labella Strings, né, que me apoia com as cordas aí, né, a empresa iStrings aqui no Brasil, que traz as cordas e me dá esse apoio. E também a Western Cables, né, que é uma empresa argentina que fabrica esses cabos high-end aqui que eu estou usando. Né, eles estão ligando a guitarra no pedalboard, o pedalboard no ampli e voltando aqui no loop. Logo menos estarão pelo board inteiro. Então muito obrigado pela confiança da Western também. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sininho que você será notificado, mas saiba você que toda terça-feira ao meio-dia tem vídeo novo. Então é isso aí, valeu e até a próxima!